Boa noite. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento sobre possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Repórter Ana Paula Erganha acompanhou a sessão e tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento começou hoje pela manhã e se estendeu durante toda a tarde. Até o momento, a maioria dos ministros aqui do Supremo entende que os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada. Mas há uma divergência entre os ministros sobre os limites da atuação desses delegados para fixar os benefícios para os delatores. Até agora, 7 ministros votaram e o julgamento vai ser retomado amanhã a partir das 2h da tarde. A matéria completa sobre esse julgamento você confere ainda hoje nesta edição. William. Obrigado, Ana Paula. Supremo Tribunal Federal começa julgamento sobre possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Até o momento, a maioria dos ministros entende que os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada, mas há uma divergência sobre os limites da atuação da polícia. Para o relator da ação, ministro Marco Aurélio, impedir os delegados de negociar os acordos vai enfraquecer as investigações. Está dito aqui em bom vernáculo, em bom português, a regra é ter-se a delação na fase embrionária das investigações perante a autoridade policial. Para isso, existe um inquérito que é capitaneado pela autoridade policial, mediante, sim, acompanhamento fiscalizatório, inclusive, do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que o perdão judicial só pode ser concedido se o Ministério Público concordar. Entendo que esse ponto, exatamente o parágrafo 2º, em relação à possibilidade dessa representação de se realizar um acordo com o oferecimento do perdão, isso fere a titularidade da ação penal pública. Segundo o ministro Edson Fachin, a polícia pode buscar provas por meio da colaboração, mas o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público. Os delegados de polícia estão, sim, constitucionalmente inseridos nas dinâmicas próprias, e não poderia ser diferente, que envolvem a colaboração premiada, especialmente se vista como gênero, ou seja, especialmente compreendida que colaboração é atividade mais ampla e nem sempre decorre de um determinado acordo. A polícia, nada obstante, não é parte que, sem a presença do Ministério Público, pode chancelar a formalização do acordo e obter homologação judicial. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, os delegados podem celebrar os acordos de colaboração premiada, mas o regime e a redução da pena só podem ser estipulados pelo Ministério Público. Se a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de prova na fase de investigação, eu, com todo respeito a quem pensa diferentemente, não considero razoável interditar a polícia a ter esta atuação que pode ser importante como meio de obtenção de prova. Eu acho que a polícia pode recomendar, mas o Ministério Público pode não acolher. A ministra Rosa Weber votou para que o acordo firmado pela polícia esteja vinculado a uma manifestação do Ministério Público. Os acordos firmados pela Polícia Judiciária submetem-se à prévia manifestação do Ministério Público, conforme expressa previsão legal, medida que, inclusive, preserva o controle externo da atividade policial constitucionalmente atribuído ao Ministério Público. O ministro Luiz Fux acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weber. O delegado tem efetivamente legitimidade para fazer. A lei prevê, a Constituição não proíbe, ao contrário, ela impõe o dever de usar todos os meios de prova
para apurar a infração penal, um dos meios de prova é exatamente a colaboração, e ao inserir lado a lado o delegado com o Ministério Público, enfatizando isso, me parece, com a devida vênia das opiniões em contrário, que essa delação lavrada perante o delegado de polícia tem de ter a manifestação favorável do Ministério Público. O ministro Dias Toffoli entende que o delegado pode propor a colaboração, mas não pode negociar o acordo. Se o Ministério Público pode o mais, que é não denunciar, ele pode o menos, que é negociar. O delegado pode fazer o acordo, só que ele não pode negociar no acordo, a não ser dizer para o investigado o seguinte: se você colaborar e resultar em algo, o juiz, na forma da cabeça do artigo 4º, vai avaliar se você tem benefício ou não. O delegado não pode pactuar os benefícios. O julgamento vai ser retomado amanhã.